rever o seu rosto, sentir sua mão. Olá, meus queridos irmãos, todos aí estão dispostos a estudarmos mais uma lição da Escola Dominical. Hoje nós vamos estudar a lição número 11, a terceira parte da introdução do Evangelho de João. E durante a semana, desde o dia 7, segunda-feira, até hoje, sábado, dia 13, nós tivemos vários textos para as nossas leituras. Eu vou passar para vocês os textos que eu separei e que me chamaram mais a atenção, e espero que vocês também tenham separado, tenham meditado e feito uma reflexão sobre estas leituras, pois é muito importante lermos a palavra com devagar, com meditação, e tirar dessas palavras do Senhor ensinos para aplicarmos na nossa vida. Essa é a única maneira, já temos dito isso e vamos continuar insistindo, de vivermos o verdadeiro Evangelho, já que a Bíblia Sagrada é o grande legado do Senhor para nós em nossos dias. Então, que o Senhor nos abençoe nesse estudo. Convido a todos, então, para estarmos juntos. Então, na semana nós vemos esses textos e eu separei os que estão em vermelho. Não vou falar um por um, que quero ver se eu abrevio mais o nosso tempo nessa parte dos versículos, para sobrar um pouquinho mais de tempo na segunda parte. Então vamos lá, segunda-feira eu separei o capítulo 12, versículos 20 e 21. Eu achei interessante esse texto aqui de João, capítulo 12, porque aqui nós temos alguns gregos desejosos de ver quem era Jesus. Eles devem ter ouvido falar de Jesus, foram a Jerusalém por causa da festa da Páscoa, e nesse interesse eles procuraram Filipe, o discípulo do Senhor, e pediram a ele que intercedesse ou arrumasse uma maneira deles poderem ver o Senhor Jesus. É muito importante pensar nesse interesse desses homens gregos, né, que queriam ver Jesus. Alguns dizem que eles foram procurar Filipe porque exatamente Filipe era aquele que conhecia o grego, por ter nascido e talvez criado em locais onde o grego era uma língua predominante, por isso que eles foram até ele. Então fica aí esse versículo para nos pensar, fazermos pensar na importância de se querer conhecer o Senhor Jesus. Nós que já o conhecemos, não temos nenhum problema, mas tem muitas pessoas que ainda precisam ter esse interesse que tiveram esses gregos em ver o Senhor Jesus. Na terça-feira, eu separei João 12, 42 a 43. Aqui há uma conversa do Senhor explicando a respeito da incredulidade dos judeus, e ele diz aqui nos versículos 42 e 43, contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele. Quer dizer, João escreve que muitos daqueles homens que ocupavam o poder na ocasião creram no Senhor Jesus. Mas aí tem a questão de um mais, né? Aí, olha só, mas por causa dos fariseus, eles não confessavam que criam no Senhor Jesus para não serem expulsos da sinagoga. Essa palavra aqui, confessar, essa questão de confessar, ela é muito importante.
Lá em Romanos, nós temos palavras de Paulo que diz: se com a tua boca confessares o Senhor Jesus Cristo e em teu coração creres, né, seremos salvos. É importante a confissão, é importante declarar, não ter vergonha de dizer que somos cristãos, que somos crentes no Senhor Jesus. Essas autoridades, melhor dizendo, elas demonstraram que tinham esse tipo de vergonha, tipo de medo, mas está aqui a razão desse medo, dessa vergonha, porque eles não queriam perder a glória dos homens. Eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Isso se repete nos nossos dias. Muitas vezes as pessoas querem ser crentes no Senhor Jesus, mas por causa dos amigos, por causa da família, eles muitas vezes têm vergonha de dizer que são crentes. Eu estou lembrando agora das palavras do Senhor. Uma ocasião ele disse: aquele que envergonhar de mim, eu também envergonharei dele. Então nós temos que ter muita atenção para nós não nos envergonharmos do nosso Senhor, seja no trabalho, seja na escola, na faculdade, né? Ou em qualquer outro lugar, na família. Temos que mostrar a todos que nós cremos e amamos o Senhor Jesus. Na quarta-feira eu separei João 12:47, e o nosso Senhor Jesus aqui, ele diz uma frase muito interessante. Estas palavras dele diz: se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo. Muitas pessoas ouviram as palavras do Senhor naqueles dias e muitas ainda ouvem hoje, mas não as guarda. E o Senhor está dizendo: eu não julgo essas pessoas. Eu não vou dizer que essas pessoas estão condenadas ou não. Eu penso assim: se eu não estou julgando, eu não estou sentenciando. Porque, diz o Senhor Jesus, eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. O nosso Senhor deixou bem claro que a sua missão não foi questionar aqueles que ouviam as palavras e não as aceitavam, porque ele não veio para julgar, mas sim para salvar. É óbvio que aqueles que ouvem a palavra e não aceitam a palavra, não tem como escapar do juízo eterno, da condenação eterna. Mas o Senhor não entra nesse mérito nesse momento. Na quinta-feira, João 13, 4 e 5. Esse texto fala de Jesus lava os pés dos discípulos. Antigamente havia esse hábito de pessoas chegarem depois de uma longa caminhada com os pés empoeirados, lavados os pés pelos criados da casa. Normalmente, as casas que tinham uma certa condição, havia ali pessoas servidoras que faziam esse trabalho de lavar os pés dos visitantes. E o Senhor exatamente agiu dessa maneira, como um daqueles servos que lavavam os pés dos visitantes. Depois, diz aqui o texto, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Na sexta-feira, em continuação a esse texto da lavagem dos pés, nós vemos no versículos 14 e 15, quando o Senhor Jesus aqui aplica uma grande lição para os discípulos, que também serve para nós. Quando ele diz: ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei
os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Prestemos bem atenção. Lavar os pés uns dos outros. E continuou o Senhor, porque eu vos dei o exemplo. O exemplo partiu do nosso Senhor em ter lavado os pés dos discípulos. Então, com base nesse exemplo, ele diz, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Hoje em dia não se usa mais não se tem mais esse costume de lavar os pés, porque mudou-se os hábitos, as pessoas andam calçadas e normalmente não andam em estrada empoeirada, mas há outras formas que nós podemos aplicar para demonstrar a nossa compaixão uns pelos outros. O importante é estarmos dispostos a ajudar e a ser ajudado. Também isso é importante, porque há pessoas que querem só serem ajudadas. Elas só querem pedir, mas elas não se dispõem a fazer algo em favor do outro. Então precisamos tomar muito cuidado para, assim como o Senhor fez, sermos humildes o suficiente para ajudarmos mutuamente. Na lição de sábado, Jesus aqui, ele nesse texto, ele indica aquele discípulo que o haveria de trair poucos dias mais adiante. Eu fico imaginando esse quadro, deve ter sido um quadro muito triste ali para aquele grupo que estava participando daqueles momentos tão especiais, tão felizes, em ver o Senhor tirando as suas vestes, colocando uma toalha em volta do seu corpo e passando a lavar os pés uns dos outros. Agora o Senhor, ele abre o coração para dizer, muito angustiado, como diz o título aqui, ele estava angustiado em espírito, dizer, em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Meus amados irmãos, a traição é uma atitude muito desastrosa, é uma atitude que machuca muito a vítima, o traído. E o nosso Senhor passou por essa situação com alguém que estava junto dele, alguém que era inclusive o responsável pela contabilidade, vamos assim dizer. Ele era o tesoureiro do grupo. Infelizmente, esse homem não foi aquele que podia ter sido uma bênção e foi o traidor. Aí também nós temos agora um mistério muito grande que nós não podemos julgar, como o Senhor Jesus disse, eu não vim para julgar. Nós também não podemos julgar as coisas que aconteceram ali, porque já era profetizado que alguém haveria de traí-lo. Mas fica aí para nós essa advertência de tomarmos muito atenção e também não nos surpreendermos quando passarmos por situações dessa natureza, de alguém que você tanto confia, tanto deposita ali a sua atenção, e essa pessoa num belo dia te dá, como se diz aí, uma rasteira, né? Aí você fica sem saber por que aquilo aconteceu. Mas o inimigo, ele age dessa maneira, ele incute na mente das pessoas essa maldade. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude, meus irmãos, a suportarmos situações como o Senhor passou aqui. Bem,
Continuando a lição de domingo passado, na parte da introdução, nós vamos agora para a terceira parte, onde nós vamos conhecer um pouco sobre a estrutura do livro João, ou seja, do Evangelho de João. Todos esses comentários, a grande maioria, eu extraí do livro do nosso irmão McNair, A Bíblia Explicada. Algumas coisas nós também acrescentamos. Vamos lá. Todo livro tem uma época em que foi escrito, tem uma data, e isso é muito importante para quem gosta de ler, saber em que época aquele livro foi escrito, para se situar nos usos e costumes daquela época. E o Evangelho de João foi então escrito no ano mais ou menos 83 depois de Cristo. Isso porque dizem os estudiosos que ele foi o último dos livros inspirados. Nós já vimos isso na primeira lição, que os livros inspirados foram aqueles livros escritos pelos nossos irmãos do passado que passaram pelo crivo, né, do Espírito Santo, e tudo que foi ali relatado é com permissão do Senhor. Há outros livros, como nós já estudamos também, são chamados livros apócrifos, que embora eles contenham história da época, mas eles também contêm algumas questões que não dão confiança, são questões que não revelam a vontade do Senhor, por isso não foram livros inspirados. Mas esses que nós temos atualmente nas Escrituras, esses 66 livros, todos eles passaram pelo crivo do Espírito Santo, pela direção do Senhor, e por isso eles compõem a Bíblia Sagrada. Então João foi escrito uns 50 anos depois da ascensão de Jesus. Se nós pensarmos, Jesus foi assunto aos céus com 33 anos. Aí é só uma questão matemática. 50 mais 33 dá 83. Pode haver alguma divergência, mas isso não é a questão que nos deve preocupar. Nós não devemos nos apegar muito a essa questão de datas, de genealogia, de geografia. Isso são acessórios aos estudos da palavra, porque a essência ela vai muito além desses acessórios. O comentarista, nosso irmão McNair, registra que de todos os evangelhos, quais são os outros evangelhos? Vocês sabem? Pensem comigo. Quais são os outros evangelhos que nós temos no Novo Testamento? Ou na Bíblia, né? Vamos lá. Primeiro Mateus, segundo Marcos, terceiro Lucas e o quarto João. Não quer dizer que é nessa ordem que eles foram escritos, mas é nessa ordem que eles foram catalogados. Alguns estudiosos dizem que Marcos teria sido o primeiro livro, o primeiro evangelho a ser escrito. Os outros vieram depois. Bem, de todos esses três aí, como eu já citei, Mateus, Marcos e Lucas, João é o que tem um sentido mais profundo, um conteúdo muito mais voltado para as coisas celestiais, para as coisas do Senhor Jesus, para o seu ministério. Ele tem sido chamado, esse evangelho, de o âmago de Cristo. Conhecer o evangelho de João é conhecer o âmago de Cristo, quer dizer, aquilo que é mais relevante na vida do Senhor, porque revela o próprio coração de Jesus e é também o âmago do eterno. Ele também fala muito do Senhor Deus, o eterno aqui, nosso Pai Celestial. Então, eu aproveitando essa afirmação, eu vou comentar para vocês algo que eu achei muito interessante.
eu observei um comentário que diz que capítulo por capítulo, escritos por João, eles descrevem Jesus. Então eu vou apresentar aos irmãos a cada um desses capítulos um versículo ou alguns versículos que descrevem o ministério do Senhor Jesus aqui entre nós. Eu peço a vocês que acompanhem com paciência esses versículos que nós vamos citar. O Evangelho de João, pelo que eu pesquisei na Bíblia de Referência Thompson, é uma Bíblia que nós temos de estudo, além da Bíblia de Almeida, e também na internet, nessas duas fontes, eu observei que o Evangelho de João é descrito por alguns estudiosos, alguns teólogos, como uma galeria de arte. Alguns de vocês já devem ter visitado esses museus de arte e apreciado ali aqueles quadros, pintados por famosos artistas do passado e até mesmo do presente, e ficam às vezes surpreendidos com a beleza do quadro. Pois é, o Evangelho de João é descrito como que uma galeria de obras de arte. Ele apresenta uma série de desenhos e em cada um desses desenhos ele reflete Cristo. Cristo é a figura central. Maravilha, irmãos, pensar que o autor buscou focar sempre a pessoa de Cristo, desde o primeiro capítulo até o último. São 21 capítulos, e em todos esses capítulos o evangelista João procurou ressaltar a figura de Jesus Cristo. O versículo-chave é o capítulo 20, versículo 31. Capítulo 20, versículo 31, quando nós lemos assim: João fala sobre os objetivos do Evangelho. Ele diz: estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João faz esse comentário já quase no finalzinho do livro, capítulo 20, versículo 31. Jesus fez muitos sinais, mas os que foram escritos foram para que ficassem registrados ali e nós pudéssemos, com base nesse registro, ter plena certeza que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então, cada um desses 21 capítulos contém um retrato impressionante de algum aspecto do caráter e obra do Salvador. No capítulo 1, observem aí na tela de vocês, ele é descrito como o Filho de Deus. E sua divindade é descrita, como nós lemos lá no primeiro versículo, versículo 1 do capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nesse início do Evangelho, João se ocupou em demonstrar que o nosso Senhor Jesus estava desde o princípio com o Pai. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Mais adiante ele escreve: vimos a sua glória como a do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14. Vimos a sua glória. Meus amados irmãos, João teve esse privilégio de
ver o Senhor Jesus durante todo o seu ministério, durante aqueles 3 anos que o Senhor passou com eles. João foi testemunha ocular. Ele viu quantas e quantas maravilhas o Senhor realizou. Vimos a sua glória. Ele também deve estar lá no Monte da Transfiguração, quando ele estava com Pedro, e ele viu ali, João, Pedro, se não me engano, Tiago também, eles viram o Senhor Jesus sendo glorificado ali, quando o Senhor apareceu numa nuvem e disse: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. João tem essa preocupação de mostrar no primeiro capítulo que Jesus é o Filho de Deus. Eu penso assim, eu acho que muitos dos nossos queridos irmãos talvez não estejam nem entendendo tanto porque nós frisamos isso. Mas, com certeza, esse é o ponto mais discutido em termos de cristianismo, porque há muitas e muitas pessoas que rejeitam Jesus como sendo o Filho de Deus. Muitos. Muitos veem em Jesus virtudes como um grande profeta, colocam ele na galeria dos outros profetas, citam ele como sendo um daqueles profetas do Antigo Testamento, mas não vão além disso, porque não aceitam que ele seja, de fato, o Filho de Deus. Então, quando nós insistimos nesse item, é porque, não crendo em Jesus como sendo um Filho de Deus, nós desmerecemos tudo aquilo que ele nos ensinou, tudo aquilo que ele fez, porque somente o Filho de Deus poderia ter feito o que fez e resgatado as nossas almas do inferno quando morreu em nosso favor na cruz do Calvário. Então, só é válido esse resgate, só é válido a morte do Senhor, só é válida a sua ressurreição, porque ele é o Filho de Deus. Então fica aí, capítulo 1, esse é o tema. No capítulo 2, ele é o Filho do homem. Agora João nos mostra o outro lado do Senhor enquanto esteve aqui entre nós na terra. Enquanto ele viveu aqui, nascido normalmente como nasce qualquer criança, gerado normalmente como qualquer bebê é gerado. Então, durante o tempo que ele esteve aqui na terra, ele viveu como o Filho do homem, até o dia em que ele foi crucificado. Ele não fingiu que era um ser humano. Ele não, eu costumo dizer na classe, vocês devem estar lembrados, ele não fez o papel de ator, fingindo que era filho do homem, mas ele foi de fato, enquanto aqui na terra, um homem que passou por fome, um homem que teve sede, como nós vimos lá naquele encontro com a mulher samaritana, um homem que se sentia cansado, um homem que foi perseguido, enfim, um homem que sentiu a decepção, como nós vimos na lição de sábado, de ter junto do grupo que ele convidou para ser seus companheiros, um traidor. Esse sim é o Filho do homem. Então aqui nós temos uma imagem que ilustra a sua humanidade perfeita. Aparece como convidado de um casamento em Caná da Galileia, já comentei isso, e mistura-se com homens comuns em suas atividades sociais, como o casamento, nesse casamento. O capítulo 2 é vamos dizer assim, o ponto-chave.
Jesus é o Filho do homem. Capítulo 1, vou repetir, ele é o Filho de Deus. Aqui ele é o Filho do homem. No capítulo 3, ele nos é apresentado como sendo o Mestre Divino. O Mestre Divino. O Mestre que ensina a um Mestre de Israel. Nesse capítulo 3, nós temos lá essa história de Nicodemos, aquele homem que era um dos principais dos judeus e que fora ter com Jesus à noite, né? Vocês conhecem essa história, nós já passamos por esse capítulo 3, estudando durante esses meses, e no versículo 2 ele fala: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus. Por um lado, é um reconhecimento de que Jesus de fato era um mestre, um ensinador, um professor por excelência. Nicodemos reconhecia que ele estava diante de um jovem de 30, talvez 30 e poucos anos, não sei exatamente em que época foi esse encontro, mas vamos supor aí 31, 32 anos, e Nicodemos, pela sua experiência, por ser um dos líderes também ali entre os judeus, reconhecia que Jesus era um mestre. Isso é muito importante, irmãos, quando há reconhecimento de alguém que de fato ostenta, sem se gabar, dessa capacidade de ensinar, de orientar, de incentivar as pessoas a viverem um novo padrão de vida. Então, capítulo 3, ele é o mestre divino. No capítulo 4, a ênfase que nós temos é: ele é o ganhador de almas. Aliás, ele aqui nos dá um exemplo que nós também fomos chamados por ele a sermos também ganhador de almas. Assim como ele deu esse exemplo aqui de evangelismo, nós também precisamos aprender com ele a evangelizar as pessoas que estiverem ao nosso alcance. Nós vemos aqui que Jesus encontra aquela alma enegrecida de uma mulher samaritana, né? E ele transmite àquela mulher samaritana uma mensagem de esperança, uma mensagem de salvação. E foi muito importante porque ela se converteu ao Senhor Jesus. Esse encontro resultou numa conversão. E através daquela mulher, outras pessoas também vieram e creram no Senhor, como nós lemos no capítulo 4, versículo 41. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, da palavra da mulher. E diziam a mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Então a mulher anunciou eles a respeito de Jesus, eles foram ter com Jesus e Jesus lhes falou, depois que a mulher já tinha lhes dito, né, e creram no Senhor Jesus. Então, aqui há um ensino muito importante para a igreja Rua Piraquê, para nós daí da igreja. Nós precisamos repensar essa questão de ganhar almas. Às vezes a gente pode achar que não há mais ninguém a ser ganho, mas há sim. O que nós temos que fazer é buscar ao Senhor para Ele nos enviar aqueles que podemos ajudá-los em conhecer o Evangelho.
É o que eu digo assim, enviar, é nos mostrar. Não é que a gente precise que a pessoa venha nos procurar, mas que ele nos mostre, que ele nos aponte a pessoa que está necessitando, como essa mulher samaritana e esses samaritanos, de ouvir a palavra. Muitas vezes nós temos vontade de pregar o evangelho a um amigo, a um vizinho, e eles são muito amigos e tal, mas quando você começa a falar de Jesus, começa a tocar nesse assunto de salvação, eu não sei se vocês têm essa experiência, as pessoas se afastam da gente. Eu tenho experiências, por exemplo, na rede social. Às vezes tem amigos lá no Facebook ou no WhatsApp, e quando a gente posta alguma coisa que fala de Jesus, fala de salvação, fala de vida eterna, a pessoa some, nunca mais dá o ar da graça, como se diz. Eu não entendo por quê. As pessoas têm medo de ouvir de Jesus. Né? Mas nós não podemos desanimar. Precisamos aprender com o Senhor Jesus a sermos ganhador de almas. Meus queridos irmãos, eu vou parar aqui nesse capítulo 4. Vocês podem perceber que ainda temos muita coisa para domingo que vem, onde nós vamos continuar caminhando através desses capítulos. Tá? Então nós vamos voltar ao primeiro capítulo e deixar bem frisado. Capítulo 1, ele é o Filho de Deus. Memorizaram? Jesus é descrito no capítulo 1 como o Filho de Deus. No capítulo 2, João descreve Jesus como o Filho do Homem. Vou repetir. Capítulo 2, Jesus descreve... No capítulo 2, João descreve Jesus, o Filho do Homem. No capítulo 3, João descreve Jesus, o Mestre Divino. No capítulo 4, ele é ganhador de almas. Bem, a partir da próxima lição, nós vamos ver agora Jesus, o grande médico. Então nós vamos, se Deus permitir, continuar a partir daqui na próxima lição, se o Senhor nos permitir. E assim, meus queridos irmãos, nós temos estudado essa lição. Eu agradeço a Deus a oportunidade de poder compartilhar com vocês, e eu gosto de terminar com uma oração, mas eu peço também a vocês que orem. Orem, porque aconteceu um fato comigo muito assim diferente. Eu estou gravando, vocês sabem, eu estou gravando essa lição, e a gente tem feito isso desde quando começamos esse processo. E ontem eu estava gravando e já quase no final eu fiz um movimento na cadeira e a cadeira virou, eu caí com as costas no chão, machuquei um pouco a cabeça, sangrou, a parte também machucou um pouco a parte do corpo, das costas. Então eu não sei se isso foi um mero acidente ou se é também aquilo que a gente sabe, né? A artimanha de Satanás, porque ele não está satisfeito com a igreja, com aqueles que querem trabalhar para o Senhor. Então fica aí um pedido de oração para que o Senhor continue nos sustentando, até para manter também essas lições de escola dominical. Nós também estamos sentindo dificuldade, porque eu percebo que essa é a maneira que nós estamos fazendo de fazer a escola dominical online. Eu vejo assim, tem alcançado muitas vidas dos irmãos distantes, né? Então, vamos orar nesse sentido também. Eu convido então para orarmos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos por essa escola dominical e pedimos ao Senhor, querido Pai, que continue abençoando cada irmão, cada irmã, cada jovem, cada criança, para não deixar
de buscar o Senhor enquanto é tempo. Eu sou muito grato pelo Senhor na minha vida. E eu gostaria de que outros também pudessem dizer a mesma coisa junto comigo. Nós somos gratos pela vida do Senhor Jesus aqui entre nós. E queremos ser como Ele também foi, Senhor, em todos os sentidos, principalmente esse de ganhador de almas. Que o Senhor nos ajude, Pai, a ganhar almas para o Teu reino. Ajuda-nos aí em Madureira, Senhor. Nós precisamos que as pessoas ao redor sejam impactadas com a Tua palavra, mas também com o nosso testemunho. Nós precisamos viver o Evangelho, não apenas falar. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos irmãos, nós estamos terminando essa escola dominical. Que Deus esteja abençoando a todos, tá? Bem junto a mim, e olhar os seus olhos serenos e beijos, e como eu seria tão feliz assim.